Sejam bem-vindos a mais um episódio de Como Fazer. Meu nome é Aldara Delê, sou fundadora da Alfabanto. Minha pele é negra, tenho cabelos escuros, os olhos escuros. E hoje nós vamos falar como inserir a diversidade sexual desde a primeira infância. Nós vamos falar com a Elânia, que é a nossa convidada, que vai trazer um pouco para nós algumas dicas, algumas formas de como a gente pode trazer com mais leveza e sutileza a relação da sexualidade na primeira infância. Seja bem-vinda. Muito obrigada. O meu nome é Elânia Francisca, eu sou uma mulher negra, tenho o cabelo e os olhos pretos, o cabelo preso no alto da cabeça, estou usando uma blusa branca e é um prazer estar aqui também, é um prazer estar nessa conversa tão necessária e importante e que tem pouco espaço para a gente conversar atualmente, né? Sobre sexualidade, diversidade e infância. Sim, e que é um tema muito importante para nós. Várias vezes eu tenho depoimentos de pais, de educadores que não sabem trazer com muita leveza, têm um desconhecimento de trazer com leveza, falar sobre a sexualidade com as crianças. A gente tem a sexualidade como um tabu, né? E como fazer isso, Elânia? Fala para nós. Então, na verdade, a gente tem uma distorção do que é sexualidade, né? Porque quando a gente vai falar de sexualidade, muitas pessoas acham que falar de sexualidade é falar de ato sexual. E sexualidade não é só ato sexual, isso envolve a sexualidade. Mas falar de sexualidade é falar de corpo. E aí, quando eu falo corpo, eu não estou falando só desse corpo físico aqui. Estou falando de um corpo afetivo, um corpo que produz afeto, produz relações. Então, falar de sexualidade com crianças é falar sobre corpo. Tem muitas pessoas adultas que já falam de sexualidade com crianças, que já falam de diversidade, de respeito, mas nem sabem. Então, é importante a gente trazer para a consciência que quando você está falando de corpo, de existência, você está falando de sexualidade e, a partir daí, a gente aprimorar o modo como a gente também fala do nosso corpo e da função desse corpo na sociedade. Então, com criança é falar de corpo, de existência. E qual a nossa função, qual a função do nosso corpo na sociedade, já que você trouxe? Então, a função do nosso corpo na sociedade. Eu acredito, de verdade, que nosso corpo está no mundo para estar vivo, feliz e com direito garantido. E enquanto a gente não alcançar esse lugar, o trabalho em sexualidade, defesa de direitos humanos, a luta antirracista, antimachista, antipatriarcado, anti-LGBTQIA+fobia será necessária. Porque se um corpo está no mundo para ser feliz e viver a sua plenitude de garantia de direitos, esse corpo só alcança esse lugar se nós acabarmos com as opressões que existem na sociedade. Então, falar com criança sobre sexualidade é falar sobre corpo, é falar sobre opressão, é falar sobre representatividade, garantia de direito e respeito. Então, acho que o que é que a gente faz na sociedade? Qual é o nosso lugar na sociedade? O nosso lugar na sociedade é lugar de gente que respeita e é respeitada. E não como uma condição, né? Eu respeito para ser respeitada. Não, eu respeito porque coexistir requer respeito à diversidade. Então, trabalhar com criança sobre sexualidade é trabalhar com criança falando que no mundo ela nasceu para estar viva, feliz, plena e respeitando as outras pessoas como ela merece ser respeitada também. O que você trouxe sobre a questão do respeito é extremamente importante, mas ao mesmo tempo a gente tem dados que mostram as violações de direitos com os corpos negros nas infâncias. E quando eu falo nas infâncias é no sentido de pensar nessa pluralidade, né? Que não existe apenas uma infância. Um deles é relacionado com os abusos sexuais. No período da pandemia, aumentaram os índices de abusos sexuais, principalmente com as meninas negras que estavam em trabalhos domésticos. E aí eu faço a pergunta, como fazer para, de alguma forma, preservar esses corpos negros, das meninas negras, e fazer com que elas tenham o seu processo de autoconhecimento, de alguma forma de defesa, de fazer valer um direito
que é assegurar essa proteção, né? Essa segurança dos seus corpos, mesmo num território que deveria ser de afeto, de acolhimento, de tranquilidade. A gente luta para que uma vida seja respeitada, né? Para que todas as vidas sejam respeitadas, mas nós precisamos entender agora que, embora as pessoas, né, toda vez que a gente diz vidas negras importam, aí alguém diz, mas todas as vidas importam, né? Sim, todas as vidas importam, e dizer vidas negras importa não é invisibilizar que todas as vidas importam, mas se uma vida está em risco maior do que a outra, nós precisamos dar visibilidade para isso. E hoje nós temos esses dados de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade e não podemos negar qual é a raça e etnia dessas crianças. Nós não podemos dizer que toda criança passa pelas mesmas violações e tem os mesmos olhares de respeito ou de violação. As crianças, elas vivem, assim como nós, pessoas adultas, vivemos as interseccionalidades, né, na nossa existência, as crianças e adolescentes também. Então, quando a gente vai olhar esses dados com relação ao número de violências sexuais cometidas contra crianças e adolescentes, nós precisamos olhar também para a raça e etnia dessas crianças e entender que as crianças negras estão em maior vulnerabilidade nesse sentido. E quando nós olhamos para as crianças negras que estão em vulnerabilidade, que estão vivendo uma situação de violência, inclusive dentro desse contexto de pandemia, a gente precisa entender a complexidade que é dessa sentença que parece simples, que é fique em casa. Então parece muito simples falar essas 3 palavrinhas, né? Fique em casa. Fique em casa. Só que a violência sexual, quando ela acontece dentro de casa ou quando ela acontece no bairro, fique em casa é mais complexo do que só entrar para casa, trancar a porta e ali ficar. Então, as crianças negras, elas, inclusive, eu vou fazer um parêntese aqui, que inclusive as crianças negras vivenciam, além do racismo, além da questão de classe, além de todas essas violações, elas também vivenciam fortemente uma outra violação que a gente vai chamar de adultocentrismo, que é a ideia de ter a pessoa adulta como o centro das decisões e o centro da razão. Então, quando essa criança negra, ela passa por uma situação de violência sexual e ela quer contar para alguém, existe aí uma desvalidação da fala dela por ela ser criança, mas também essa fala está em intersecção pelo fato de ela ser uma criança negra. Então, o modo como a proteção vai sendo pensada para ela é diferente do modo como a proteção seria pensada para uma criança branca, por exemplo, de classe média, média alta. Então, os dados que a gente tem hoje, eles podem falar de 2 coisas. Uma é que a gente está denunciando. Então, quando nós temos dados, eles se aproximam, mas eles não são fiéis à realidade, porque tem uma coisa que é a subnotificação. Então, a notificação desses dados de violência sexual contra crianças e adolescentes no contexto de pandemia, eles estão subnotificados, porque nem toda situação de violência é reconhecida socialmente como uma violência sexual e nem toda violência sexual que é reconhecida socialmente é denunciada. Então, esses dados que nós temos, eles ainda assim refletem menos do que a realidade. Então, as crianças pretas precisam ser protegidas dentro de casa, mas fora dela também. Porque ser uma criança preta no Brasil hoje, infelizmente, nós temos esses dados, os casos de assassinatos, de genocídio das crianças pretas, né, esses dados mostram o quanto que dentro de casa a criança pode passar por situações de violência ali naquele âmbito familiar, mas fora de casa ela sofre com a violência do Estado. E aí a gente precisa falar disso também, né? Da violência dentro de casa, mas também, e acredito que seja tão grave quanto, mais grave ainda, quando essa violência vem de quem deveria garantir direito, que é o Estado. Que a gente tem um documento, Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive é a primeira vez que crianças pretas são chamadas de criança é em 1990. Então, o termo infância, o termo adolescência, ele foi criado há muito tempo atrás, né? Antes do século XX. E é só no século XX, em 1990, que criança preta é chamada de criança, porque antes disso era chamada de menor, né? Então, tinha um código de menores que ia tratar essa criança com punições.
e não com respeito, dignidade, como sujeitas de direito, né? Então, é muito recente, a gente viveu 70 anos de Código de Menores e estamos há 30 anos com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós entendemos que precisa falar para a criança que ela é criança. E isso, a criança preta, a criança indígena, né? Essas crianças periféricas, pobres, essas crianças precisam aprender desde pequenininha que elas são crianças. Parece absurdo dizer, ué, mesmo a criança não sabe que ela é criança? Não necessariamente, porque socialmente o corpo dela ainda é marcado por uma supremacia branca, por uma sociedade racista que vai olhar para ela e chamá-la de menor. E menor dá uma conotação de que é inferior, né? Então, por ser tratada como inferior, muitas vezes os dados de violência, eles são subnotificados porque entende-se que talvez nem tenha sido uma violência, talvez ela provocou, né? A gente está numa sociedade que muitas vezes olha para a criança com culpabilização, com culpa, né? Olha para a criança e diz, mas e essa saia que ela tava? Eu queria só fazer um parêntese bem rapidinho, que foi feita uma pesquisa no contexto norte-americano, mas que eu acho que a gente poderia também pensar no contexto brasileiro, mas foi feita uma pesquisa no contexto norte-americano que com pessoas adultas sobre crianças. E nessa pesquisa, as pessoas adultas entrevistadas revelaram que acreditam que crianças negras começam a pensar em sexo, a ter desejo sexual a partir dos 9 anos de idade, ao passo que as crianças brancas é só a partir dos 11. Então, esse olhar erotizador da infância preta também é o que vai validando na sociedade as violências sexuais contra essas crianças, contra esses corpos, essas corpas, essas corporeidades, né? A gente vai falar de sexualidade, a gente vai falar de corpo, e a gente vai falar de corpo, a gente tem que falar de raça, porque senão a gente vai estar falando de corpo branco. Só para confirmar mesmo, que você é coordenadora do coletivo... Da masculinidade quebrada. Da masculinidade quebrada, isso. Quanto que é importante... falar sobre essa temática que de algum tempo já vem à tona, né? Enfim, várias movimentações para se rediscutir e pensar os corpos negros dos homens na sociedade. Eu queria que você trouxesse um pouco a importância de falar sobre esse tema, principalmente desde a primeira infância. O coletivo Masculinidade Quebrada, ele existe desde 2018. Ele é a iniciativa de um educador e ator chamado Rafael Cristiano. E hoje a Masculinidade Quebrada ela conta com o Belchior Emídio, Raul Gomes, que é o psicólogo, né, desse grupo, o Belchior Emídio, que é observador das rodas de masculinidade, o Rafael Cristiano, que é o educador dessas rodas, e eu tô na função de supervisora das rodas, né, e sempre perguntam, mas por que tem uma mulher no coletivo de masculinidade? O coletivo Masculinidade Quebrada faz rodas de conversa com meninos periféricos e majoritariamente meninos pretos periféricos, e essas rodas são exclusivas para meninos. Então elas são conduzidas por 2 homens, né, apoiadas por esse psicólogo, e eu, enquanto supervisora, fico fora das rodas para também não ser uma figura feminina dentro desse ambiente que pode muitas vezes não gerar um conforto para conversar sobre masculinidade, mas depois a gente conversa sobre isso nos momentos de supervisão, para entender como os meninos têm construído essas masculinidades. E é aí que mora a leveza. A leveza de conversar com os meninos e entender que essas masculinidades patriarcais, como a Bell Hooks traz, né? A Bell Hooks é uma autora que eu gosto muito, e ela fala das masculinidades patriarcais e as masculinidades antipatriarcais. E nessas masculinidades antipatriarcais, eu vou ser bem ousada de dizer que os meninos periféricos pretos produzem masculinidades antipatriarcais. Quando esses meninos questionam, inclusive, as masculinidades que estão na quebrada. Quando eles dizem, eu não quero ser esse tipo de cara, eu estou me construindo para não ser esse cara.
Só que a gente não pode negar que existe uma coisa da pele para dentro, que é o desejo do menino de construir essa masculinidade antipatriarcal, mas tem uma coisa da pele para fora, que é, a gente também vai precisar falar das vulnerabilidades que esses meninos vivem, por ser menino preto periférico. Então, pensar masculinidades com esse coletivo, né, masculinidade quebrada, é ampliar o olhar para a discussão de gênero também. Não que as mulheres não façam uma discussão de gênero com olhar amplo, não é isso. Mas estar de perto, acompanhando inclusive ranhuras que eu acreditava que só existia na vivência de meninas e mulheres pretas, quando os meninos trazem essas ranhuras, esses desejos de viver afeto, de viver carinho, né? Quando os meninos dizem, eu gostaria de me apaixonar e que isso fosse recíproco. Ou quando esse menino diz, eu sou tirado de besta quando eu digo que estou amando, né? Então, os meninos trazerem a questão da solidão que eles vivenciam, da tristeza, do sofrimento, e também trazerem o desejo de viver afetos, mostra o quanto os meninos pretos periféricos estão trazendo também um olhar sobre as masculinidades, uma reflexão e uma construção de masculinidades antipatriarcais. E a figura de maior referência para esses meninos, na maioria das vezes, são suas mães. Então, qual é a pessoa que você se inspira para construir essa masculinidade aí que você está dizendo que você constrói? Ele diz, a minha mãe. A minha mãe me ajuda a construir uma masculinidade que é uma masculinidade que respeita, que compreende as relações de gênero. Então, quando a gente vai falar de trabalhos de masculinidades, a gente tem que dizer que não é só, né, mas é possível pensar masculinidades hoje da forma ampla que está sendo pensada, porque as mulheres pretas, periféricas, fizeram também esse movimento de pautar a importância de estarmos juntos, juntas e juntes, construindo existências saudáveis e antipatriarcais e antimachistas e antirracistas também. Massa. Só para a gente finalizar, dos pontos que eu acho importante a gente trazer à tona, é relacionado com a sexualidade aflorada, que muitas vezes a gente escuta nos ambientes escolares. Quando a gente está com os docentes, gestores de ensino fundamental 1 e 2, passam muitos relatos de como as crianças estão lidando com seus corpos e com o do outro. Sim. Essa sexualidade aflorada é um mito ou de fato ela existe? Então, gente, olha isso, né? O termo sexualidade aflorada é um termo que eu acho o máximo, porque eu gosto muito de metáfora. Então, sexualidade aflorada, inclusive é o nome do projeto que eu sou educadora, né? Eu sou educadora nesse projeto chamado Sexualidade Aflorada. E o nome do projeto é justamente porque toda vez que eu era convidada para falar com um adolescente sobre sexualidade, me diziam, vem correndo, porque tá todo mundo com a sexualidade aflorada. E eu perguntava, mas o que é isso, né? O que é essa sexualidade aflorada? Ah, tá todo mundo querendo se pegar, todo mundo querendo se beijar, todo mundo querendo namorar. Falei, tá, qual a idade dessas pessoas? Ah, 12, 13, 15, eles aí estão tudo subindo pelas paredes. E a gente precisa entender que a gente está chamando de sexualidade aflorada esse movimento que se chama puberdade, que é quando o seu corpo começa a mudar algumas coisas. Então, seios, o quadril, os pelos, a voz. Então, essa questão, a puberdade, né, ela vai trazendo várias questões de modificação e tudo mais, que não é só o corpo que está mudando, mas também tem a ver com desejo. Então, lá eu falava, sexualidade é corpo e corpo não é só corpo concreto. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente entende que quando chega na puberdade, esse corpo pode querer ter vivências afetivos sexuais. Esse corpo pode ser um corpo que queira viver o apaixonamento com pessoas do mesmo gênero, com pessoas do outro gênero ou de outros gêneros, com pessoas que estão no mundo e que para ela ali são bonitas, atraentes, inclusive beleza também é algo interessante para a gente conversar sobre sexualidade, porque o que a gente chama de belo também está pautado numa sociedade racista, machista e colonizadora, né? Então, sexualidade aflorada, na verdade, é só um adolescente, uma adolescente, um mi-adolescente passando por um processo
natural da vida. E a gente chama de aflorada e vai dizendo que esse aflorar é perigoso. Então eu sempre gosto da metáfora do jardim, né? Fica parecendo que a sociedade é um jardim perfeito. Aí tem aquelas pessoas que cultivam jardim, aí mantém sempre a grama baixinha, as rosas impecáveis e tudo funcionando, tudo no seu quadradinho. As rosas ficam aqui, as violetas ficam aqui, a grama fica aqui e de repente aparece uma erva daninha no jardim. Então eu entendo que a sexualidade de adolescentes é sempre chamada, né, na maioria das vezes é chamada de sexualidade aflorada, porque parece que é uma erva daninha que brota no jardim perfeito que não existe. Então esse é um jardim perfeito que não existe. E eu gosto muito de falar que a sexualidade de adolescentes é tratada na sociedade como erva daninha, porque o que é a erva daninha também é uma construção social, cultural. Aí quem é das botânicas entende muito melhor do que eu. Mas o que é considerado erva daninha numa sociedade, em outra pode não ser. Por exemplo, Maria Pretinha, que são umas bolinhas pretinhas, né, comestíveis, que aqui no Brasil essas bolinhas são tratadas como uma erva daninha. Então a Maria Pretinha é tratada como uma erva daninha. E em vários países do continente africano, essa mesma planta é uma planta que cura. Então, em uma sociedade, certas existências são perigosas e são daninhas e são afloradas e vão atrapalhar o jardim perfeito da nossa sociedade que não existe. Em outras, elas são a cura. Então, erva daninha, na botânica tal, ela indica que aquele território é fértil de alguma vitamina. E eu acredito que a sexualidade que é dita aflorada de adolescentes indica potência de transformação dos olhares que a gente tem sobre a sexualidade hoje. Então, a adolescência queer, a adolescência trans, a adolescência lésbica, bi, a adolescência LGBTQIA+, ela brota nesse território, nesse jardim, para dizer, nós temos o direito de fazer parte desse jardim também. Então, por isso que eu acho que tem potência no termo sexualidade aflorada, mas ela muitas vezes é usada para diminuir a experiência de adolescentes. Nós agradecemos a sua presença. Muito obrigada. Aqui está uma lembrancinha da Alfabanto, que é o livro Luquene, Seu Poder Poderoso. Amei, amei, tô amando. A gente tá montando uma acervoteca de gênero e sexualidade lá no Grajaú, no Extremo Sul, e com certeza vai fazer parte do nosso acervo. Aí, arrasou. Arrasou, obrigada. É isso. Hoje nós falamos sobre como fazer para discutir a sexualidade desde a primeira infância. Espero que vocês tenham gostado. Claro que vocês gostaram. Então deixem um comentário de vocês, compartilhem e não se esqueçam de passar no perfil do nosso Instagram e do Facebook. Até mais!